Bom dia a todos os irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com você que está aqui conosco, em nosso auditório, em nosso templo, em nossa igreja, aqui no Garavelo B, na Avenida Central, na quadra 42, Goiás. E um bom dia para você também que nos está acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a sua vida. Nós temos estudado nesses dias o livro de Tessalonicenses, e eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 4. E nós vamos ler a partir do verso de número 13. Deus seja louvado. 1 Tessalonicenses capítulo 4, e nós vamos ler a partir do verso de número 13. Diz assim o texto bíblico: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos mortos, para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então Paulo está falando a uma comunidade de cristãos, de discípulos de Jesus, e diz a eles o seguinte: vocês não precisam ser ignorantes quanto àqueles que já morreram, para que vocês não fiquem tristes, porque se vocês não tiverem conhecimento da vida após morte e da volta de Jesus, vocês vão ficar tristes, vocês vão ficar sem esperança, porque vocês vão pensar que o sujeito morreu e acabou, ou que o sujeito morreu e foi para o inferno. Mas vocês precisam crer, saber e conhecer acerca da volta de Jesus, para vocês não ficarem tristes e nem perderem a esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, tenhamos esperança, porque aqueles que estão mortos ressuscitarão no dia da volta de Jesus. Nós que estamos aqui agora, os que ficarmos até a vinda do Senhor, Jesus vai voltar. E aí tem os cristãos, aqueles que confiam em Jesus, que estão vivos, voltar, e tem aqueles que já morreram. Nós até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, os que estão mortos. Pastor, explica isso aí direito. O sujeito morreu. O que acontece com a pessoa que morreu? Ora, quando a pessoa morre, o espírito dela vai se encontrar com Deus. Mas esse encontro ainda não é total, não é pleno. Ele vai ser pleno quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, quem morreu e que já está desfrutando da presença de Deus vai ser ressuscitado, vai receber um novo corpo. Esse corpo dele vai ser imortal e sem concupiscência. E nesse dia da volta de Jesus, Ana, os que creem em Jesus que estão mortos
vão ressuscitar e os vivos vão ser arrebatados. Então, nós estaremos juntos na volta de Jesus. É isso o que Paulo está explicando aqui. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, então nesse dia que Jesus voltar, nos encha de... E obviamente, quando nós falamos em morte, esse é um assunto que desperta. E obviamente, por mais que a morte seja um aspecto natural da vida, porque todo mundo que nasce vai morrer, quando ela chega, nos pega de surpresa. E nenhum de nós está preparado para ela. E é por causa dessa situação que muitas pessoas reagem das mais diversas formas. Alguns perdem a esperança na vida e se questionam dizendo: essa vida é injusta, porque, olha aí, esse jovem, um garoto bonito, inteligente, trabalhador, honesto, morreu, pastor. Que vida injusta. Para que viver? Para que vir ao mundo? Qual o sentido da vida? E as pessoas então começam a fazer perguntas. Outras pessoas que não conseguem superar a morte vão atrás de algumas respostas para onde foi o meu ente querido. E aí, em razão disso, começam a procurar no contato com os mortos. Vão atrás de médiuns ou de religiosos que possam ter visões de onde o meu filho que morreu está nesse momento, se ele está num plano espiritual ou não. Então surgem várias perguntas, vários questionamentos, várias dúvidas sobre essa situação. Morreu? Acabou? Não acabou? Foi para onde? Vai para onde? O que vai acontecer? Por que é assim? Qual o sentido da vida? E aqui Paulo trabalha exatamente essa questão. Havia essa comunidade de cristãos, de discípulos, fervorosos, e aqui eles tinham esse ânimo. Ora, Jesus vai voltar. Só que, enquanto Jesus não voltava, passava um dia, morria um discípulo de Jesus, um irmão da comunidade. E aí eles pensavam: poxa, fulano morreu, cicrano morreu e Jesus ainda não voltou. Ah, você quer saber de uma coisa? Será que está valendo a pena dedicarmos toda a nossa vida a Cristo, a esse Jesus, sendo que nós estamos morrendo e ele ainda não voltou? E esses que morreram, o que vai acontecer com eles? Então Paulo escreve essa carta para esclarecer eles e para dizer: não desanime, Leonísia, não desanime, porque Jesus vai voltar e a nossa esperança está nessa vinda dele, na volta dele. E esses cristãos, esses discípulos de Jesus que morreram, fica tranquila, eles já vão desfrutar também da presença de Deus e eles estarão conosco, com Cristo Jesus, para sempre. Então não percam a esperança, não percam a esperança, porque Jesus vai voltar e nós estaremos com Ele nos céus. Então nós que somos cristãos, que cremos em Jesus, que cremos na vida eterna, obviamente,
quando nós estamos diante da morte, nós temos um misto de sentimentos. Nós ficamos tristes, Arthur, porque perdemos um amigo, porque perdemos um parente, porque perdemos alguém próximo. Mas ao mesmo tempo, como diz o Paulo, consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. Nós nos consolamos com a verdade de que Ele estará com Cristo Jesus, e para sempre, onde não haverá choro, tristeza, ranger de dentes e sofrimento. Então, nós não somos daqueles que também ficam sequestrados pela morte. Nós não temos medo da morte e não estamos sequestrados pela morte, conquanto a gente tome todas as medidas, sejamos pessoas diligentes, sejamos pessoas que cumprem com todos os protocolos e com todos os deveres. Mas a morte não é algo que pode nos amedrontar a ponto de nos escravizar, porque nós temos fé de que a morte já foi vencida, a morte já morreu, e em Cristo Jesus nós estaremos com Ele para sempre. Então a forma como eu e você encaramos a morte, ela é em outra perspectiva. E é isso que Paulo queria ensinar para essa comunidade de discípulos de Jesus, que vivia um pouco aflita, porque Jesus ainda não voltava, e eles estavam na expectativa da volta de Jesus, e enquanto Jesus não voltava, passava semana, e ia morrendo gente. E aí o que acontecia? Agora, pense você, se esses cristãos de Tessalônica já viviam naquela expectativa, Cícero, Jesus vai voltar hoje, mas literalmente hoje, a qualquer momento pode tocar a trombeta, pá, no céu, aquele estrondo, e Jesus voltar. Isso faz aproximadamente 2000 anos, quanto mais nós agora na expectativa de que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. A nossa esperança está na vinda do Senhor. Se esses discípulos viviam extremamente animados com a perspectiva de volta de Jesus, eu creio que hoje em dia nós não vivemos tanto nessa perspectiva de que Jesus vai voltar. Você dorme pensando nisso? Jesus vai voltar? Você dorme pensando nisso? Jesus pode voltar a qualquer momento. Você dorme, Caleb, pensando o seguinte: cara, eu vou dormir e a qualquer hora pode tocar uma trombeta, o céu vai ficar claro e o meu Jesus vai voltar. Nos planos da sua vida, nos projetos, nos seus sonhos, você tem esse projeto? Você fica se imaginando assim: vai chegar um dia em que eu vou estar com Jesus para sempre. Já pensou, tia Fia? A senhora sonha com esse dia em que a senhora vai estar no céu com Paulo, com Abraão, com esses discípulos de Tessalônica aqui que serviam a Jesus, e aí a senhora vai chegar neles e vai perguntar: e aí, de onde vocês eram? O que é que vocês faziam? Não, olha, a gente viveu em 150 anos depois de Jesus, e nós éramos lá da Ásia Menor, numa cidade que se chamava Tessalônica, e aí chegou alguém para a gente e falou: olha, Jesus é a salvação de vocês, e nós ouvimos aquela palavra, recebemos, cremos naquela palavra, e graças a Deus estamos aqui. Você tem esse sonho? Você tem essa perspectiva? Pois é, nós somos chamados a manter viva essa esperança de que Jesus vai voltar, de que a nossa vida não se resume apenas a isso aqui, porque se você ficar com a sua mente bitolada apenas na perspectiva desse mundo, irmãos, ele é insuportável. Ninguém suporta, ninguém aguenta, porque esse mundo é marcado de fato por absurdos, relativismos, vulnerabilidades, fragilidades.
situações que fogem do nosso controle. E se você ficar preso apenas a isso aqui, você enlouquece. Agora, nós somos chamados a manter essa esperança, esse olhar para Jesus. E Paulo aqui está esclarecendo sobre essas doutrinas que nós chamamos doutrinas escatológicas, que são doutrinas dos últimos dias, das últimas coisas. Esses cristãos de Tessalônica, por exemplo, eles já tinham até uma certa ideia sobre ressurreição, porque Tessalonicenses era uma cidade que tinha um politeísmo muito enraizado. Então havia uma crença em vários deuses, e algumas divindades eram veneradas como sendo as divindades da ressurreição. E Paulo, então, nesse contexto, ele vai pregar para esses tessalonicenses que já tinham uma certa ideia acerca da ressurreição. Mas preste atenção, esse público que Paulo pregava a palavra, e que parte dele já acreditava na ressurreição, tipo de divindade, não necessariamente Jesus. E aí Paulo então vai anunciar Jesus, vai anunciar o Evangelho. E a grande diferença no anúncio das boas novas, no anúncio do Evangelho de Paulo para essa comunidade, era exatamente a graça de Deus. Porque senão, José Fábio, esse Jesus seria apenas mais um dos deuses que eles cultuavam. Eles cultuavam vários santos, vários deuses, e entre esses deuses que eles cultuavam, havia aqueles que eles acreditavam que daria a eles a vida após a morte. Mas aí chega o Paulo anunciando Jesus, e o que faz com que essa comunidade passe a crer em Jesus, não era apenas porque Jesus era mais um dos deuses, mas é por causa da graça de Deus. Essa é a diferença. Nós cremos na graça de Deus, nós cremos no poder do Espírito Santo. Por isso que quando nós anunciamos Jesus Cristo, Jesus o Cristo, Jesus o Messias, ele não entra no nosso coração apenas como mais um dos santos, ou apenas como mais uma da lista de divindade que nós temos. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, e o Espírito Santo abre os nossos olhos para essa verdade. Então, o que acontece? A pregação da esperança em Jesus, na volta de Jesus, na ressurreição dos mortos, ela recebe agora uma perspectiva diferente. Porque qual era a autoridade dos cristãos? O Paulo chegava para pregar para o Adriano e falava o seguinte: Adriano, não se desespere, porque aqueles que morrerem ressuscitarão. Aí o Adriano virava para mim e falava: não, mas eu já acredito nisso. Dionísio, que é o meu Deus, eu tenho fé em Dionísio, e o Dionísio vai me garantir essa graça. Aí o Paulo então dizia para o Adriano: o que o Dionísio, Adriano, fez por você? Aí o TikTok na cabeça do Adriano começava a tocar. Tum, 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 tum. É verdade, o que esse Dionísio fez por mim? O que esse Dionísio já fez por mim? Aí o Paulo virava para o Adriano e falava: pois é, Adriano, eu vou te falar de outra pessoa. O Adriano: quem? Jesus. Aí o Adriano: mas o que o Jesus fez por mim? Aí o Paulo dizia para o Adriano: ele morreu, cara, por você, por você.
E isso, pensa na cabeça, Arthur, do Adriano. Porque o Adriano cresceu desde criança ouvindo que quem é Deus não pode morrer. Vocês não estão lembrados dos nossos heróis? Jaspion, Changeman, Flashman, Jiraiya. Desenho vai, bate daqui, bate dali, pá, e no final, ele vence, ele não morre. O Paulo chega para o Adriano e fala de um Deus que é Deus que morreu. Adriano, mesmo? Jesus morreu. E você vai ressuscitar, Adriano, sabe por quê? Adriano, por quê? Porque Jesus ressuscitou. Aí o Adriano, não, eu quero esse Jesus. Me fala mais desse Jesus, deixa eu aprender mais sobre esse Jesus. Então, pastor, o que você está falando é que eu posso crer e ter esperança que eu vou ressuscitar, porque teve alguém que veio antes de mim que ressuscitou, literalmente. É isso mesmo. Você pode ir na tumba em Jerusalém e ela está vazia, porque Jesus ressuscitou. Você pode aplaudir a Jesus por essa esperança? Glória a Deus! Então aqui, nós estamos diante do Jesus de Nazaré. Está certo que existia talvez várias e várias histórias mitológicas, extraordinárias, de deuses e de divindades em Tessalônica. Entretanto, contudo, porém, o ingrediente de convencimento do Evangelho é o poder do Espírito Santo, é a graça de Deus, é isso que faria com que eles entendessem essa verdade. Agora, o que Paulo está pregando aqui não é mais um Deus, não é mais uma divindade. Paulo está pregando o Jesus de Nazaré, e nessa cultura politeísta vem de polis significa muitos, teísta é Deus, então muitos deuses. Nesse lugar em que tinha uma cultura de muitos deuses, santo para isso, santo para aquilo, santo para isso, santo para aquilo, santo para casamento, santo para fertilidade, santo para chuva, santo para o sol, santo para a morte, santo para a vida, santo para a ressurreição, santo para isso, santo tal. Nesse politeísmo que havia em Tessalônica, Paulo chega e diz o seguinte: só tem um, só um, só tem um, Jesus. Então, aqui Paulo tem um desafio: mostrar para essa comunidade que a adoração a Jesus, Maria do Carmo, ela tinha que ser única e exclusiva. Única e exclusiva, porque havia um paganismo egípcio, greco-romano, em que os tessalonicenses estavam acostumados. Então, eles estavam acostumados a acender vela para Deus, para o diabo, para o João, para Maria e para tudo quanto é tipo de gente que você imaginar. Aqui precisam entender que somente em Jesus vocês podem ter a verdadeira salvação. Agora, mais do que isso, qual era ainda o desafio da mensagem pregada pelo apóstolo Paulo? Paulo, então, através dessa carta, falando sobre a esperança na vinda do Senhor, além de trabalhar isso, olha, não se desesperem com a morte, calma. Não se desespera com a morte, porque não acabou.
Calma. Você crê em Jesus? Creio. Então você crê na salvação? Creio. Então você crê na vida eterna? Creio. Glória a Deus. Então não acaba aqui. Então ele demonstra a esperança na vinda de Jesus, mostra para essa igreja que Jesus era diferente dos deuses que a cultura deles cultuavam, que somente Jesus. Está lembrado do seu batismo? Está lembrado do seu batismo, Cícero? Você confessa Jesus como único. Está lembrado, Túlio? Você confessa Jesus como seu único. Só Ele te salva? Só Ele me salva. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba a vida eterna em Jesus. E aí o que Paulo vai ter como desafio? Mostrar que esse Jesus, ele também transforma a nossa vida. E por isso aqui, você vai ter vários e vários preceitos sobre como viver. E que eu vou deixar como tarefinha de casa para você, durante a semana. A gente já tem estudado esse texto, mas você vai ler, reler. Por exemplo, do capítulo 5, a partir do verso 12, ele começa a fazer alguns preceitos que diferenciariam os tessalonicenses que criam em Jesus dos tessalonicenses que cultuavam outros deuses. Por exemplo, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestem. Aqui é uma diferença de comportamento entre um cristão e um não cristão. Paulo diz o seguinte: olha, trate bem as pessoas que trabalham com você. Você precisa tratar bem quem trabalha com você. Outra coisa, acate com apreço e com honra quem te admoesta. Honre o seu pastor, honre aquele que te ensina, e os tenhais com amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Aí ele dá mais outra dica de como viver. Não seja daquela pessoa que aonde você vai se arruma confusão. Não seja daquela pessoa que aonde você vai tem briga, tem discussão. Pelo amor de Deus, viva em paz. Exortamos, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. E aí ele vai dizendo várias e várias dicas de como se deve viver aquele que crê na volta de Jesus. E nós encerramos mais uma vez dizendo: nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem me buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Ele virá. Ele virá. Nós aguardamos Jesus ainda. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ele: Jesus vai voltar. Aleluia. Jesus vai voltar. E eu tenho essa esperança. É por isso que num domingo como esse, 9:30 da manhã, está aqui eu e você. E as pessoas podem perguntar: para que isso? Para que você vai para a igreja? Para que você ora? E aí a sua resposta vai ser: porque eu não sou desse mundo. Eu sou de um outro mundo. E desse mundo de onde eu sou e para onde eu vou,
o meu Senhor que reina em mim vai vir para me buscar. E a minha esperança é essa. Porque se eu fosse depender de viver com base na expectativa desse mundo, eu já estaria tomando remédio controlado. Mas graças a Deus, eu tenho um Jesus que já confirmou no meu coração que isso aqui uma hora vai acabar. Para onde eu vou vai ser só alegria. Hashtag partiu Jerusalém celestial. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Feche os teus olhos, por favor. Ore agora ao Senhor. Peça ao Senhor para não deixar essa chama dessa verdade se apagar no seu coração. Igual eu disse para você, a gente se envolve com tanta coisa, né? A gente só fica falando em coisa material, coisa material, coisa material, coisa material. É só coisa desse mundo, só coisa desse mundo. Vamos parar um pouquinho para falar sobre Jesus vai voltar. Fala com seus filhos. Quando você estiver passando por um problema, como é que você consola o seu esposo e a sua esposa? Meu bem, Jesus está conosco. Ele vai voltar. Desanima não. Desanima não, porque Ele vai voltar. Nosso Deus e Pai, a razão da nossa fé é a esperança no Senhor. Nós não somos daqueles, ó Deus, que estão sequestrados e aprisionados pela morte. Porque nós somos da vida, nós recebemos vida, vida abundância e vida eterna. Nós cremos no Senhor, nós cremos em Ti, nós cremos no que Tu tens para nós. Por isso, ó Deus, eu quero orar primeiramente por aqueles que perderam um ente querido, e eu quero consolá-los na esperança da volta do Senhor. Console essa família enlutada, console esse irmão enlutado, e revele a ele, ó Deus, a esperança da vinda do Senhor. E aos que estão vivos aqui comigo, meu Pai, ouvindo essa mensagem, recebendo essa palavra, eu quero agora animar esse irmão e essa irmã que estão passando por dificuldade, e nós queremos confessar essa palavra: o Senhor vai voltar, Jesus vai voltar, nossa esperança está na volta do Senhor, nossa esperança está em Ti. Eu creio que um dia nós estaremos juntos no céu, celebrando, cantando, regozijando em Ti. Por isso, Senhor, vem sobre nós, renovando essa esperança. E ó Pai, salve, converta os nossos familiares, os nossos amigos, todos aqueles, ó Pai, que ainda não Te conhecem como único Senhor e Salvador, que Tu possas visitá-los com a graça da salvação, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Em 5 minutos estaremos iniciando a nossa primeira celebração. Que Deus te abençoe.